Vamos pegar a palavra que está em Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21. Amém? Amém. Evangelho de São Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21. Tendo Jesus navegado outra vez para a margem oposta, de novo, afluiu a ele uma grande multidão. Ele se achava à beira do mar, quando um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, se apresentou, e à sua vista lançou-se-lhe aos pés, rogando-lhe com insistência: minha filhinha está nas últimas. Vem, impõe-lhe as mãos, para que se salve e viva. Jesus foi com ele, e grande multidão o seguia, comprimindo. Ora, havia ali uma mulher que já por 12 anos padecia de um fluxo de sangue. Sofrera muito nas mãos de vários médicos, gastando tudo o que possuía, sem achar nenhum alívio. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ela ouvido falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou-lhe no manto. Dizia ela consigo: se tocar, ainda que seja na orla do seu manto, estarei curada. Ora, no mesmo instante se lhe estancou a fonte de sangue, e ela teve a sensação de estar curada. Jesus percebeu imediatamente que saíra dele uma força, e voltando-se para o povo, perguntou: quem tocou minhas vestes? Responderam-lhe os discípulos: vês que a multidão te comprime e perguntas: quem me tocou? E ele olhava em derredor para ver quem o fizera. Ora, a mulher, atemorizada e trêmula, sabendo o que nela se tinha passado, veio lançar-se-lhe aos pés e contou-lhe toda a verdade. Mas ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada do teu mal. Nós vamos parar aqui. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa semana a gente tinha que se preparar, né, para este dia, para o grupo de oração. E como sempre, foi meio atribulado, né, a semana. Foi dificinha. Mas um dia eu acordei com essa palavra. Eu amanheci de manhã, eu acordei de manhã, e imediatamente pensei no grupo de oração e me veio essa palavra. E hoje a gente vai falar um pouquinho da fé, né? Depois a palavra segue, Jesus vai até a casa de Jairo, né? A gente conhece, né? Dizem para ele: não precisa mais, não incomoda mais o mestre, porque ela já morreu. E ele fala: não, ela só está dormindo. E ele vai até a casa, ele toca na menina e levanta ela de novo. 2 milagres para a gente falar e refletir um pouquinho sobre a fé nesse início de ano de 2024. E aí, quando eu rezava com essa palavra, e eu gostaria que depois a gente pudesse rezar com ela também, primeiro eu fiquei pensando sobre a fé, né? Quando a gente pensa em fé, a gente logo, né, quem caminha um pouquinho na igreja, tem um pouquinho de intimidade com a palavra, logo a gente pensa em Hebreus 11. A fé é o fundamento, a esperança daquilo que não se vê. E que esperança é essa que nós não vemos? Que Deus pode realizar um milagre, mesmo enquanto a gente ainda não está vendo? Essa é a esperança da nossa fé? Que Deus pode transformar qualquer coisa na nossa vida, na vida do outro, porque Ele é Deus e Ele pode. Mas será que esse é o fundamento da nossa fé? A fé é a esperança daquilo que ainda nós não vemos. Nós vemos o céu? Ainda não, né? E quem consegue chegar lá não pode nos contar como é. Não é verdade? Então, na verdade, o fundamento da nossa fé
tem que ser aquilo para qual nós, o lugar melhor, para qual nós estamos indo, que é o céu, é a vida eterna. Esse é o fundamento da nossa fé. Jesus veio para nos salvar, para me salvar, para te salvar. Então, na verdade, a nossa vida, a nossa fé, vamos dizer assim, ela precisa ser pautada nessa esperança, em Jesus que veio para salvar. Independente das minhas condições de vida, do tempo que eu vivo, se eu estou precisando de uma cura, se eu estou precisando de um milagre, se as coisas estão indo bem ou se não estão indo bem, se 2023 foi difícil, e aí 2024 a gente espera que seja melhor, independente disso. Jesus veio para me salvar, para te salvar. E esse é o fundamento da nossa fé. Esse tem que ser a base, o alicerce da nossa vida de intimidade com Deus, da nossa caminhada rumo ao céu. Deus nos deu a vida. Deus nos deu essa vida que Ele quer salvar. Deus nos deu essa vida que é eterna, mas que nós podemos perdê-la. No sentido de não da eternidade do céu, mas da morte eterna. Deus nos criou para louvá-lo, para adorá-lo, somos criaturas de Deus, e nos tornamos filhos de Deus pelo batismo. Deus nos criou para nos amar. Deus nos criou para sermos imagem e semelhança dele aqui nessa terra. Senão não tem sentido a nossa vida. Deus nos criou para a vida eterna. Então, nós passamos esse tempo aqui só comendo, bebendo, crescendo, engordando, emagrecendo, mais engordando que emagrecendo, para esperar a vida eterna. Não. Enquanto nós caminhamos como peregrinos, a nossa vida tem que ser louvor a Deus. A nossa vida tem que ser oferta a Deus. E nós precisamos aqui na terra começar a viver esse céu. Esse céu, essa vida eterna que Deus tem para nós um dia. Se chegarmos lá. Esse é o fundamento da nossa fé. Mas essa mulher e esse homem, eles não sabiam ainda de tudo isso. Não é verdade? Mas a multidão começou a ouvir falar que tinha um tal de Jesus e que os milagres estavam acontecendo, que as curas estavam acontecendo. E o povo que sofria, corria atrás. Talvez igual hoje, né? Assim, tem promoção, né? Mas eu corre atrás, né? Primeiro tem os sacolões lá nas lojas, o povo corre atrás para ver o que tem mais barato, né? Imagina que diferente, claro, mas a notícia corria. Tem um homem diferente que está falando da palavra de Deus, está falando de Deus, e está falando que ele é o Messias, está falando que ele é o Filho de Deus. Se é ou não é, não sei, mas vamos atrás dele, porque está acontecendo alguma coisa. Mas esse contexto, a gente pode ver que é da multidão que oprimiu o Senhor. Porque essa mulher já fazia 12 anos que ela sofria. Ela já tinha gastado tudo. Já tinha sofrido, a palavra nos diz, já tinha sofrido muito nas mãos dos médicos. Ela só não passou de médico, ela já tinha sofrido muito na mão dos médicos. Ela já tinha gastado todo o dinheiro dela. Vamos tentar imaginar, né? Porque nos tempos de hoje existem enfermidades. Eu tive na minha família, no Brasil, um primo muito jovem, que com 26 ou 27 anos faleceu de câncer. E a enfermidade dele durou 1 ano e meio. A família tinha dinheiro. E eles fizeram de tudo para salvar a vida dele. Eles gastaram fortuna. Né?
com o trabalho deles, enfim, eles tinham as posses, eles tinham um mercado, tinha dinheiro. Então, né, a nossa cidade não é muito grande, eles não pararam ali. Eles foram para São Paulo, foram buscar, né, oportunidades ou qualquer chance que pudesse salvar a vida dele. E eu digo para você que até hoje a família não se conforma e não experimentaram essa salvação. Infelizmente. Infelizmente. Cada vez que eu escuto falar da minha tia, meu coração angustia muito. Porque ela parou um tempo. Ela parou. Mas eles tinham fortuna. Eles gastaram horrores. Horrores mesmo. Eles fizeram um procedimento que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, mas a ponto de que arrancaram, através, né, de equipamentos, arrancaram todo o sangue dele, trataram com um remédio fortíssimo e depois voltou o sangue para dentro do organismo dele, para tentar matar as células do câncer. Mas não deu. Não deu. Por que a Ida falou na oração? Porque existe um tempo para cada coisa. E essa mulher também, a gente pode imaginar essa situação. Ela tinha gastado tudo. Ela tinha feito o possível e o impossível. Só que naquele momento, na vida dela, Jesus passou. Naquele momento, ela viu ali. Aliás, quando a gente tem uma dificuldade, que a gente já fez de tudo e não tem mais o que fazer, é onde a gente consegue se abandonar. Ela não tinha o que perder mais. Ela já tinha perdido tudo. E nós sabemos que nessa época, a mulher, assim, nessa condição dela, ela vivia excluída. Né? O homem não podia chegar perto dela. Imagina o sentimento de rejeição, o sentimento de humilhação que ela sofreu. Não era só uma doença física. Já era uma doença do coração, da alma. Que, aliás, nós precisamos estar atentos a isso, porque as enfermidades, elas estão muito ligadas com o nosso interior. Com o nosso interior. Nós precisamos estar atentos a isso. Porque às vezes nós padecemos de uma enfermidade, a gente foca no físico. E às vezes a raiz dela não está no físico. Ela está mais profunda. Ela está na raiz, ela está na alma, ela está na sua vida, ela está em algum acontecimento. Então essa mulher, ali já tinha passado 12 anos, mas não só fisicamente. Ela não tinha nada a perder. Ela ouviu falar de Jesus. E a fé foi tão grande dessa mulher que ela nem se sentiu no direito de encostar propriamente em Jesus. Também pela condição do sangramento. Por causa dos costumes daquela época. Mas ela se contentou em tocar na orla do manto. Enquanto eu meditava essa palavra, gente, a única coisa assim que eu fico muito triste é que hoje nós não podemos ter aqui uma adoração com Jesus passeando no meio. Porque toda vez que eu leio a palavra de Deus, que fala que Jesus caminhava na multidão, eu fico imaginando Jesus caminhando com a Eucaristia no meio de nós. E, infelizmente, né, no contexto que a gente vive no Japão, é difícil a gente ter. Mas o mesmo Jesus que caminhava naquela multidão, quando nós temos a oportunidade de ter adoração ao Santíssimo, e o Santíssimo caminhar no meio de nós, é a mesma coisa. É o mesmo Jesus. É o mesmo Jesus. No Brasil, como a gente vê isso em maiores quantidades, você vê às vezes as pessoas tocando na roupa do padre, né? Nas vestes do padre. E aí nos remete aqui, ó, se eu tocar pelo menos na orla do manto de Jesus. E ela tocou. E imediatamente ela foi curada. E Jesus percebe que tocaram nele. E Jesus procura quem? Eu quero saber quem que é. Eu quero olhar. Eu quero conhecer quem que me tocou. Eu quero conhecer. E os discípulos até caçoam, né? Mas como que nós vamos saber? Com tanta gente apertando. E ele continua procurando. Alguém me tocou. Alguém me tocou. A gente não pode ter hoje a adoração ao Santíssimo para a gente poder tocar na hora do manto de Jesus. Mas amanhã, a hora que você for na Santa Missa, eu quero fazer um desafio para você. Quem você vai ser amanhã na Santa Missa? Se você vai ser a multidão que oprimia Jesus ou se você vai ser aquele que vai tocar na orla do manto de Jesus. Porque a Eucaristia, ela é
a essência da nossa vida. Ela é a força que nós precisamos. E cada Eucaristia é única. Amanhã vai ser o único dia que você vai poder comungar Jesus. Depois de amanhã vai ser outro único dia. Mas amanhã vai ser único. E às vezes nós vemos para a Santa Missa e a gente vem para a comunhão, e se nós não estamos de coração preparado, nós somos uma multidão que oprime. Dentro de toda a educação de Jacó. Que sai primeiro uma filhinha, depois sai outra filhinha, e na época, né, do bichinho lá, né, e dá não sei quantos metros de distância. Mas a questão não é externa, é aqui. Que importância tem a sua fé? Que importância tem Jesus para você? A gente pode tocar na orla do manto de Jesus todas as vezes que nós vamos ao encontro dele na Eucaristia. E aí eu pergunto, aonde está a nossa fé? Está no alicerce, na base de que Jesus veio para nos salvar, independente de cura, de libertação, de milagre. E a partir desse alicerce, eu posso tocar na orla de Jesus. E o que Ele quiser, Ele pode realizar. É preciso ordenar as coisas. Nós rezamos, né? Move-te em mim. Toca minha mente, meu coração. Guia-nos, Espírito Santo. É preciso organizar, né? Final de ano aqui no Japão tem a tradição de fazer o sode, né? As limpezas, tirar o que é velho, deixar a coisa organizada. A gente pode aproveitar, né? Que é um costume, diz que tem a ver também com alguma coisa. Meu filho falou, eu esqueci já. Mas aproveitar isso que eles usam para nós olharmos no interior. Olharmos o nosso interior. Qual é a base da nossa fé? Vou contar um negócio para vocês. Eu cheguei aqui na igreja hoje e a gente estava montando som. E a Kelly, né? A Kelly, de repente ela vira para nós, estava eu, a Silvia e o Renan. A gente precisa ir para a capela. Eu, oxe, então nós vamos. Eu não tinha nem ligado o microfone direito. Eu pensei, meu Deus, olha a hora, não, vamos nós ir para a capela, então nós vamos. Aí eu cheguei na capela e falou assim, é a França, vem aqui, França. E me enfiou lá na frente de Jesus. Eu, tá bom. E ela começou a rezar por mim. Rezar para que toda a inveja fosse afastada da minha vida. E ela foi levada a fazer isso por um motivo. Né, que eu não perguntei e a gente não precisa saber. E ali ela rezou por mim, a Silvia rezou por mim também, o Renan estava ali rezando. E aí a hora que eu fiquei, né, recebendo a oração, ouvindo, me senti o paralítico que é levado pelos amigos até Jesus. E aí eu silenciei e falei assim, agradeci a Deus e falei, Jesus, abençoa então essas pessoas que falaram mal de mim e que têm inveja. Porque eu sei que o Senhor me ama. Eu sei que o Senhor cuida de mim, como cuida desses também. A minha fé precisa estar em Jesus. Eu já me abalei muito pelas coisas que as pessoas falam de mim. Hoje não. Hoje não. Aí até virei na hora e falei assim, né? Eu já levei muita pedrada, eu nem quero imaginar quantas. Não. Deus precisa ser o alicerce da minha vida. Ele precisa ser. E nós vamos rezar daqui a pouco. Eu quero que você traga no seu coração os impossíveis. Porque nós estamos falando de fé e nós precisamos encontrar a nossa fé. Como ela está, onde ela está. E ela ser o fundamento. Para que nós toquemos na hora do manto de Jesus e a gente possa entregar tudo nas mãos dele. E ele possa fazer o impossível. E eu quero contar um testemunho, antes da gente rezar, que me impressionou muito.
E também não é um testemunho de milagre extraordinário. Mas eu quero falar de fé. Assim como eu falei do meu primo, né? Que a família toda gastou muito dinheiro. Nesse feriado a gente recebeu uma visita em casa. Alguns conhecem, o Massa. Conhece, né? O Massa, ele é um japonês. E ele é um presente de Deus para o Rogério. Porque ele é afilhado do Rogério, que não sabe falar nada de japonês. E o Rogério é padrinho dele de batismo. Ele já é um senhor, já está com 70 anos, né? E a gente, uma certa época, quando nasceu Davi, eles trabalham, o Henrique também, né? Eles trabalhavam num lugar em Takasaki. E aí o Rogério, ele levava a Bíblia, né, para ler na hora do almoço. E ele viu a Bíblia. E ele tinha uma Bíblia, só que era protestante. E por que ele tinha uma Bíblia? Porque ele já tinha colocado a mochila nas costas, e ele já tinha viajado em vários lugares do mundo. Ele já tinha ido para Fátima, ele já tinha ido para o Brasil, ele já tinha ido para o México. Sabe, Santuário Mariano ele conhecia quase todos. Só que ele foi como um turista, foi conhecer os lugares. Em algum momento aí, sei lá, ele ganhou uma Bíblia, e se eu não me engano, o Rogério tinha falado para mim que ele tinha feito um pequeno estudo com um protestante, por isso que a Bíblia dele era protestante. E aí ele viu o Rogério com a Bíblia e começou a perguntar. Só que, deixa eu explicar, né? Ele falava espanhol. Por isso que ele conversava com o Rogério. Vocês não estavam entendendo, né? Ele sabia falar espanhol. Hoje ele esqueceu bastante, mas ele sabia falar espanhol. E aí, né, ele começou a perguntar as coisas da Bíblia. Aí o Rogério falava o versículo, ele ia lá na Bíblia dele. E o Rogério começava a explicar a palavra para ele, que ele já tinha. E aí eles trabalharam um bom tempo, nem sei quanto tempo, e todo dia, na hora do almoço, eles estavam lá estudando a palavra de Deus. Todo dia. O Rogério fala assim que ele lembrava daquela palavra de Paulo, né? Aliás, ele falou sobre isso com ele um dia, né? Falando no caso do Japão, né? Esse Deus que vocês não sabem qual que é o nome e cultua, eu te apresento, é Jesus Cristo, né? É essa palavra que está lá no Atos dos Apóstolos. E aí, depois de toda essa caminhada, né, deles lendo a Bíblia, um dia ele fala que ele quer ser batizado. Na época tinha missa em Maibashi, em português, e em um dia de uma missa lá, ele foi batizado e chamou o Rogério para ser padrinho. Só ele, né? Ele tem mais 2 irmãos, ele é o mais velho, tinha o pai e a mãe na época, né? E a família aceitou, né, que ele fosse batizado, respeitou, né, que ele fosse batizado. E aí depois, né, do batismo, ele chegou aí em alguns encontros, em Nagano, né? Quando veio algum sacerdote, a gente estava lembrando sobre isso. E a gente se encontrava de vez em quando, o Rogério se desligou do trabalho. E por um bom tempo, acabou que a gente não tinha mais muito contato. O Rogério, ele mora em Chibucau. O Rogério, às vezes, ligava no dia do aniversário e tal, né? Mas a gente se falava pouco, né? E ele parou, com a pandemia, ele parou de trabalhar, né? O pai dele faleceu. A gente foi uma vez na casinha deles. O pai dele faleceu e depois ele ficou cuidando da mãe, já idosa, com mais de 90 anos. E aí, no mês de setembro, né? Justo quando a mãe do Rogério faleceu, a gente recebe uma ligação dele. E aí, quando a gente foi conversar com ele, ele falou assim: eu queria pedir a oração de vocês, porque a minha mãe passou mal e ela foi internada, ela está em coma. Ela já tinha 94 anos. Então, ele estava cuidando dela e acho que tipo um AVC, né? Faltou oxigênio na cabeça, né? Ela não tinha nenhum problema de saúde. Mas ela caiu ali e a cabeça encheu de sangue, né? E dali ela foi internada, ficou em coma. Aí ele virou para nós, né, pedindo a oração, explicando como estava toda a situação, deu o nome dela, e ele virou para nós e falou assim: a minha mãe foi batizada. Nossa, 94 anos. Quando ela estava acompanhando ele na igreja já, com o Covid, né, eles tinham parado um pouco. E aí, com a queda dela,
ele falou assim, ele pediu para o padre ele pediu para o padre se ele não podia ir lá no hospital. Ele falou assim, eu tenho certeza que o desejo da minha mãe era ser batizada. O senhor não pode realizar o batismo dela lá no hospital? Que ela estava em coma. E ali ela foi batizada. Só que a gente ficou super feliz, né, com aquilo, mas ele pediu oração, mas ele tinha a esperança que ela ficasse bem. Porque ela, primeiramente, ela não dava sinais, né, em coma. Mas depois que teve um dia que ela abriu o olho, chegou até dar um sorriso, né, e aí, né, ele estava ali confiante que ela ia continuar mais um tempo. E quando foi dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, ela foi em encontro de Deus. E o Márcia ligou pra gente para dar notícia, e ele chorava tanto, desconsolado. E a gente, assim, de mãos atadas, falou, meu Deus, assim, ele está sofrendo, o que a gente faz, né? São 94 anos, né? Chegou o momento dela. E foi num sábado, o Rogério trabalhando, a gente perguntou sobre o velório, mas não conseguiu ir. E aí, né, a gente conversou, tentou, né, dar palavras de consolo, depois que foi, antes de ser o enterro e tal. Aí quando chegou no final do ano, eu falei, vamos chamar o Márcio para vir em casa, porque ele não conhecia ainda a nossa casa, tanto tempo que a gente estava meio afastadinho. E ele veio, aquele homem que estava desconsolado, que chorava como uma criança, porque ele sempre liga de vídeo, chorava como uma criança. Ele chegou em casa, todo feliz, com a bolsinha dele, né, e contando, né, de, né, massa, né, sua mãe, tal, arrancou a Bíblia da bolsinha dele, foi para casa com a Bíblia, minha casa, me visitar com a Bíblia, cheia de papelzinho, marcado, um monte de palavras. E ele falou assim, eu fiquei muito mal, ele falou, eu fiquei muito mal. Por que ele ficou mal? Porque ele começou a pensar o que ele podia ter feito e não fez para tentar prolongar a vida da mãe. Não em relação assim, a amor que ele não deu, não era isso. Depois ele começou a ver assim, que a mãe estava dando alguns sinais. Tinha feito uns exames, tipo, estava mais ou menos, por que eu não pedi para fazer outro exame, sabe? Por que eu não levei de novo no médico? E aquilo, ele começou a ficar muito mal com aquilo. E aí ele falou assim, quando eu encontrei essa palavra, e ele abriu a Bíblia dele e falou assim, procura na sua palavra, na sua Bíblia. Existe um tempo para cada coisa. Existe um momento de ir debaixo do céu, tempo para viver, tempo para morrer. Sabe o que ele falou para mim? Essa palavra me salvou. Escuridade. Essa palavra me salvou. Quando eu li essa palavra, meu coração se acalmou. Eu já ouvi dizer uma vez que nós temos poucos japoneses dentro da igreja, mas os que nós temos têm uma fé enraizada, porque eles são fiéis. Quando eles mergulham, eles mergulham. Eu não estou falando mal do povo brasileiro não, mas a gente sabe. Não são todos que se dizem católicos que têm uma fé com raiz. Uma fé muito superficial. Muito superficial. E aí a gente começou a falar, né, das viagens, onde ele foi, porque o João tinha ido para Fátima, e ele começou assim, a falar assim, eu fui, mas eu não era católico. Eu quero voltar lá agora, que eu sou, porque vai ser diferente. Aí nós falamos de Nagasaki, ele falou assim, já fui, mas eu não era católico. E quem sabe eu não consigo voltar lá agora, porque vai ter um outro sentido. E aquela visita encheu o meu coração. Encheu. Porque eu vi ele sofrendo. Eu vi o sofrimento dele. Sabe o que mais que ele falou, que ele me ensinou? Ele falou assim, eu não estava indo na igreja por causa das condições da minha mãe física e por causa do Covid. A partir do momento que ela foi para o hospital, eu só conseguia ficar 15 minutos com ela. Ele falou assim, todos os dias eu ia na igreja rezar. E rezar em casa, olha, muita gente precisa ouvir isso. Quem estiver assistindo, escuta isso.
Rezar em casa é diferente de rezar na igreja. Ele falou assim, é diferente. É outro ambiente. Lá eu conseguia falar com Deus, eu conseguia abrir meu coração. Na presença de Deus é outra coisa. A gente toca na orla do manto. É outra coisa. E aí a nossa fé ela vai sendo alimentada. Ela vai sendo alimentada para acreditar que Deus pode fazer o impossível. Deus pode fazer o impossível. A última vez que eu fui no Brasil, eu fui logo que eu cheguei tinha uma semana de cura e libertação. Aí o pregador, Roberto Canos, o pregador falou assim, amanhã nós vamos ter adoração ao Santíssimo. Então quem quiser, traga foto, traga documentos, né, exames médicos, pode fazer tudo que você quiser. Gente, é bonito de ver. Jesus passava e o povo levantava fotos e mais fotos, exames mesmo, sabe? Assim, papel cheio, envelopes enormes. E quando o Santíssimo passava, sabe, colocava na frente de Jesus. E eu sei que ali muitas curas aconteceram. Quando ele falou que ele ia fazer essa oração, eu, como uma brasileira, eu vou catar minhas fotinhas também. E eu pedi para o povo que estava aqui, eu não sei se eu cheguei a pedir, acho que eu peguei do Facebook. Acho que eu não pedi não. Eu fui lá imprimir as fotos, eu imprimi a sua, eu lembro, eu acho que eu te entreguei a foto depois. É do aniversário de uma Belém, lá na igreja de Cesac. Da Lúcia do Massaro, peguei a família toda, e quando Jesus passou, eu fui lá e fiz as fotinhas. Abençoe esse povo, pedi pelos estudos de João, ainda até hoje, eu pedi pelos estudos de João. A hora que eu estava indo embora, eu falei assim, gente, eu não pedi pelo Davi. Porque o Davi, ele sofria de epilepsia. E o Davi, por 5 anos, ele tinha, no começo tinha as crises, né, de convulsão, depois o remédio foi até estabilizar, né, foi parando, e a gente fazia aquele tratamento, cada 2 meses a gente ia no hospital. Eu falei assim, Jesus, como que eu pude esquecer do Davi? Não levei a fotinha dele. Eu falei, mas ele está em tuas mãos. Quando nós voltamos, nós fomos para passear, ficamos 2 meses e meio lá, quando a gente voltou para o Japão, eu tinha levado a quantidade de remédio, que eu ia tomar remédio todo dia. Eu tinha levado os remédios para ele, e aí a gente tinha já consulta marcada, né, para voltar. E toda vez que ele ia fazer a consulta, ele fazia o eletro da cabeça, dormindo, porque era uma epilepsia do sono. Então sempre dava crise nele quando ele estava acordando ou quando ele estava indo dormir. E, né, a gente viveu uma tempestade terrível. E aí nós tínhamos a consulta marcada. Quando a gente chegou lá para fazer a consulta, ele tomou remédio para dormir, fez o exame. Aí o médico me chamou e falou assim, ele não tem mais nada. Eu, não? Não. Nós vamos começar a tirar o remédio dele. Eu, como assim? Porque o médico tinha me dito, né, que tinha um processo, que provavelmente quando ele chegasse na fase de uns 15 anos, ela ia desaparecer, e daí era esse processo mesmo, de tirar os remédios. Mas toda vez que eu ia na consulta, ela falava assim, tá igual, não mudou nada. Não tinha assim, melhorou um pouquinho, diminuiu um pouquinho, não. Tá igual, não mudou nada. Toda vez, tá igual, não mudou nada. Então eu cheguei lá, tipo assim, tá igual, não mudou nada. Eu falei assim, não tem mais nada. Eu falei, ai Jesus, eu não levei a foto dele, mas o senhor lembrou dele. Claro que o senhor lembrou, porque o senhor conhece, entende? E mesmo que você esquecer de apresentar uma gracinha que você precisa, ele conhece. Ele conhece. A única coisa que nós precisamos hoje é abrir o nosso coração e desejar tocar na obra. A sua comunhão, a sua Eucaristia, a partir de hoje, não pode ser mais a mesma. Você precisa tocar na orla do monte de Jesus. Não pode ser a mesma. A nossa fé está no nosso Senhor Jesus Cristo. É no nosso Senhor Jesus Cristo. Se ele achar que ele, por bem, que ele deve nos curar, que ele deve nos libertar, que ele deve dar a graça que a gente precisa, amém. Mesmo com o povo falando mal da gente, ou não falando, amém. Amém.
precisa aqui, ó. Jesus falou para ela o quê? Antes de que ela foi curada. A tua fé te salvou. Aí você pode ir em paz. Né? Vai em paz e ser curada do teu mal. Pela fé. Sabe por quê que falta fé hoje no mundo? Porque Jesus falou, né? Quando eu voltar, será que eu vou encontrar fé? O que a gente vive hoje é profético. Profético. A fé do povo esfriou. E com o rabinho do inimigo que veio ali no ano de 2019, 20, rapou um monte de gente. A fé superficial, ó. A fé está se perdendo a fé, porque está se perdendo amor a Jesus Eucarístico. Não está se dando mais valor. Não está. As pessoas se conformam em estar com a situação, às vezes, sem poder comungar Jesus. Tem gente que se nega a confessar, eu não entendo por quê. Que às vezes através só precisa do sacramento da reconciliação para voltar de novo ela e voltar à Eucaristia e se nega. Eu não entendo, mas Jesus sabe. Mas é preciso que a gente cuide da nossa fé. A gente precisa alimentar ela. Vamos rezar então? Segura a tua palavra aí. Não fecha não, fecha a minha, mas que eu vou pegar o violão. Então, se você está com a Bíblia, fecha os seus olhos e toca na palavra de Deus. Coloca a mão na palavra. Jesus está vivo na palavra. E agora é o momento de você colocar para Ele, aí no seu coração. Qual é a sua realidade? Essa mulher, ela tinha um fluxo de sangue. Essa mulher, ela tinha um coração dolorido. Qual é a sua realidade? Mesmo que talvez não seja para você, é uma outra situação, é de alguém da sua família, não importa. Encontre Jesus agora, porque Ele se deixa encontrar. E Deus conhece o nosso coração. Queria muito que Jesus pudesse passear aqui no meio de nós. Mas Ele passeia, mesmo que os nossos olhos não podem ver. Ele passeia, Ele está vivo. Fala para Jesus. É importante que você fale. Mesmo que seja no seu coração, é importante que você coloque o seu impossível para Deus. Se é necessário, se reconcilie com o Senhor. Senhor, a minha fé estava perdida, a minha fé estava fraca. Me perdoe, mas eu quero recomeçar. Eu quero, Senhor, colocar a minha vida. Eu quero colocar a minha história, Senhor. Eu quero apresentar as minhas dores, Senhor. O Senhor conhece o meu coração. Quero apresentar, Senhor, as minhas chagas. Eu quero apresentar, Senhor, aquilo que machuca, as humilhações que essa causa tem feito na minha vida. De repente você, como essa mulher, se sente humilhada,
Impossível te, Senhor, não existe.
te tocou, fui eu. Se alguém te tocou, Jesus, fui eu. Se alguém te Fui eu, tocou, Jesus. fui eu. Olha pra mim, Jesus. Olha pra mim, Jesus. Estou aqui. Estou aqui. Sim, toquei em teu manto. Toquei em teu manto. Saiu de ti poder. Saiu de ti poder. Hoje declaro, Jesus, eu declaro. Hoje declaro, Jesus. Recebi milagres. Recebi milagre. Com fé, sim, alguém te tocou. Fui eu, Jesus. Tira o seu nome. Quero ver feliz, Jesus, eu tô aqui. Fui eu que toquei no seu manto, Senhor. Olha pra mim, Jesus. Olha pra mim, Jesus. Estou aqui. Estou aqui. Sim, toquei em seu manto, Senhor. Toquei em teu manto. Saiu de ti poder, porque tu és poderoso, Senhor. Tu és o Senhor de todas as coisas. Hoje declaro, Jesus. Hoje declaro, Jesus. Recebi um milagre. Recebi milagre. Amém. Amém. Viva o nosso Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus. Agradeça ao Senhor. Obrigado, Senhor, pelo milagre. Obrigado, Senhor, pela cura. Obrigado, Senhor, pela restauração. Obrigado, Senhor, por deixar tocar o teu manto. Bendito seja o Senhor. Glórias a ti. Glórias a ti. Bendito e adorado seja Deus. Glórias a ti, Senhor. Amém. Que Nossa Senhora, que guardava tudo no coração, possa interceder por esse momento que nós vivemos na presença do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós estivemos reunidos